O Botafogo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, clássico carioca no estádio Newton Santos. O Fogão venceu e disparou mais uma vez na liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, Flamengo e também São Paulo venceram na rodada do Brasileirão. Corinthians perdeu em casa, Santos perdeu mais uma. Palmeiras e Atlético Mineiro apenas empataram na competição. Vamos aos gols do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Jogando em casa, o líder do Campeonato Brasileiro venceu o Botafogo 2-0 em cima do Vasco. Luiz Henrique abriu o placar para o Botafogo e Carlos Alberto fez o segundo gol, ambos os gols no segundo tempo. O São Paulo jogou em casa e ganhou do Fluminense 1-0, gol da vitória marcado pelo jogador Luciano. O Flamengo venceu o Fortaleza no Maracanã. Gabigol fez o primeiro do Flamengo na primeira etapa. E no segundo tempo, Arrascaeta deu números finais à partida. O Grêmio jogou fora de casa e venceu o Bahia 2-1. Cristaldo abriu o placar para o time gaúcho. Kaique empatou logo na sequência para o time baiano. E Gustavo Martins, nos acréscimos, fez o gol da vitória do Grêmio. O Corinthians jogou em casa e perdeu o Bragantino 1-0. Gol da vitória foi do Eduardo Sacha. No clássico em Minas, empate em 2-2. Atlético abriu o placar com Zaracho. Hulk, logo na sequência, fez o segundo gol. O América conseguiu diminuir. Mastriani fez o primeiro. E depois o próprio Mastriani empatou. O Atlético 2, América também 2. Atlético Paranaense e Palmeiras ficaram também no 2-2. O Verdão abriu o placar com Hendrick, marcou o primeiro do Palmeiras. Gabriel Menino logo na sequência fez o segundo. O Atlético reagiu. Vitor Bueno diminuiu. E Vitor Roque fez o gol do empate do Atlético. O Cuiabá derrotou o Santos 3-0. Daverson fez o primeiro gol do Cuiabá. Denilson marcou o segundo e Riquelme fez o terceiro. Apenas um jogo sem gols na rodada do Brasileirão. Empate em 0-0. Cruzeiro 0, Internacional também 0. Hoje tem o encerramento da rodada, logo mais às 20 horas. O Goiás joga em casa, tem Goiás e Coritiba. E para fechar, nos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a seleção brasileira jogou amistoso e goleou o Brasil 4, Chile 0. O jogo foi em Brasília, 4-0, goleada da seleção brasileira. Primeiro gol do Brasil foi marcado pela Gabi Nunes, depois a Duda fez o segundo, Luana marcou o terceiro, todos os gols no primeiro tempo. E quase no final, Geise completou a goleada do Brasil. Brasil 4-0 nos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.